Queridos irmãos, quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 21. João 21, nós vamos ler do verso 15 ao verso 23. João 21, 15 a 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar. Ó Pai, eu quero te agradecer por esse momento que temos, esse grande privilégio de estarmos na Tua casa, elevando a Ti, Pai, as nossas vozes, louvando ao Teu nome, falando contigo, e agora, Senhor, prontos para ouvir a Tua palavra. Por isso, Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações desses meus irmãos que aqui estão, de cada pessoa presente e de todos aqueles a quem essa mensagem chegar. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor, ó Pai, não apenas nos dê o entendimento da Tua palavra, a compreensão, mas que o Senhor nos mova, Pai, a realizarmos a Tua vontade, a sermos obedientes à Tua palavra. Ó Pai, para a Tua glória, fala conosco nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Acredito que quem aqui é pai ou mãe deve ficar muito triste, muito desapontado quando um filho desobedece. Filhos pequenos, quando desobedecem, muitas vezes fazem coisas pequenas. À medida que os filhos vão crescendo, se tornam adolescentes e até adultos. Quando estes filhos, eles cometem coisas horríveis, acredito que os pais também se entristecem, se desapontam. Quando uma das minhas filhas desobedece, peca, eu e minha esposa também ficamos muito chateados, muito desapontados, muito tristes. E meus irmãos, se isso é verdadeiro com a gente, seres humanos, pecadores, se você que é pai, você que é mãe, que é tão pecador quanto o seu filho,
se entristece quando um filho ou uma filha peca, desobedece, quanto mais o nosso Deus, que é santo, que não tem pecado, que não suporta o pecado, quanto mais o nosso Deus se entristece quando um dos seus filhos peca contra ele. Por isso, a queda de um filho de Deus é algo terrível. Na verdade, é a coisa mais terrível que pode acontecer. Porque quando um filho de Deus cai, ele está, na verdade, meus irmãos, virando as costas para tudo aquilo que Deus fez por ele. Quando um filho de Deus cai, essa pessoa, ela vira as costas para o amor de Deus na cruz, vira as costas para a salvação, desobedece à lei de Deus que é para o nosso bem, desobedece à vontade de Deus que revela o seu caráter. Por isso, meus irmãos, a queda de um filho de Deus é algo muito triste, a coisa mais triste que pode acontecer. E quando a gente olha para as páginas da Bíblia, a gente percebe o seguinte, que esses personagens bíblicos, apesar de muitos deles terem sido homens e mulheres muito crentes, eles não eram impecáveis, eles pecavam. E o Espírito Santo, que inspirou os escritores bíblicos, ele não deixa que isso seja escondido, ele mostra. Por exemplo, Noé. Noé foi um homem que andava com Deus, que achou graça diante de Deus. Só que você sabe da história de Noé, que depois do dilúvio, ele plantou uma parreira de uvas, uma vinha, fez vinho, bebeu demais, se embriagou e ficou nu na presença dos seus 3 filhos. Que vergonha. Abraão, ele foi chamado de o amigo de Deus, mas Abraão, ele mentiu 2 vezes, dizendo que Sara não era sua esposa. E Abraão, ele duvidou da promessa de Deus, que havia prometido que ele teria um filho, o filho da promessa, o filho da sua esposa Sara. E o que ele fez? Ele se relacionou com a escrava. Outra coisa feia. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O que Davi fez? Davi, ele adulterou e assassinou Urias, o marido de Betseba. Moisés, ele também andou com Deus, mas ele desobedeceu a sua palavra. Você lembra que quando Deus falou para Moisés, Moisés, fala a rocha e vai sair a água dela. Moisés, ele desobedeceu, ele pegou o seu cajado e bateu na rocha. Então, meus irmãos, a gente olha para a vida dessas pessoas que foram muito crentes, às vezes a gente olha e fala o seguinte, puxa, como Moisés foi um homem de Deus, Abraão, Davi, Noé, Pedro, meus irmãos, o Novo Testamento talvez seja o caso mais emblemático de todos. A negação de Pedro, registrada nos 4 evangelhos, nos mostra como pode ser a queda de um filho de Deus. E Pedro, meus irmãos, era um discípulo conhecido por seus altos e baixos. Ora, Pedro, ele tinha uma fé corajosa, ora, Pedro tinha dúvida e covardia no seu coração. E o que mais nos impressiona, meus irmãos, é que é esse tipo de pessoa que Deus escolhe. Gente fraca, gente frágil, gente pecadora. Para que é que Deus escolhe gente assim? Para que a glória fosse dele, demonstrando graça e misericórdia em salvá-los. Então, meus irmãos, essas pessoas foram pecadoras e Deus registrou na sua palavra os seus pecados para que a gente pudesse aprender com elas, a nos arrepender dos nossos pecados, porque assim como eles caíram, qualquer um de nós pode cair. E quando um crente cai, um convertido ao Senhor ele cai, ele se arrepende, ele não continua pecando. Ele se volta para Deus, pede perdão na confiança de que o seu pecado foi perdoado na cruz. Por isso que o pecado na vida do crente não é algo constante. O pecado da vida do crente é um acidente. É como se você estivesse andando numa estrada, dirigindo numa estrada ou de carona, numa estrada com um asfalto lisinho.
E, sem mais nem menos, quando você menos espera, um buraco, e você passa com o carro no buraco. O pecado na vida do crente é isso. É uma vida de santidade, é uma vida de retidão, mas de vez em quando tem um buraco. De vez em quando ele peca. E aí, quando ele peca, ele se volta para Deus, ele se arrepende. Por isso, meus irmãos, eu quero falar com vocês nesta manhã a respeito da restauração de um pecador chamado Pedro. A restauração do apóstolo Pedro. E Jesus, então, meus irmãos, aqui no versículo 15, nós vemos que depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Então a primeira lição que a gente aprende aqui é que Jesus chamou Pedro a uma vida de amor. Você vai se lembrar que no domingo passado nós falamos sobre isso. Aqueles discípulos, eles haviam passado a madrugada toda tentando pescar, sete dos 11 discípulos, a madrugada toda tentando pescar, não pescaram nada. No amanhecer, Jesus estava na praia, então Jesus disse para que eles jogassem a rede. Eles jogaram a rede, tiveram uma pesca maravilhosa, 153 peixes grandes, arrastaram aquela rede e o barco até a praia. Quando chegaram na praia, o que eles viram? Eles viram Jesus com um braseiro para aquecê-los do frio, também tinha pão e tinha peixe. Então, a primeira coisa que Jesus fez com aqueles homens, frustrados, fracassados, você se lembra que a gente falou sobre isso no domingo passado, foi satisfazer as suas necessidades físicas. Eles estavam cansados, com frio, com fome, então Jesus tratou disso primeiro. E depois que eles comeram, depois que eles estavam já alimentados, Jesus ele se volta a Pedro e faz uma pergunta que machucou a sua alma. Ele pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Presta atenção nesse versículo 15, olha para a sua Bíblia e presta atenção no que está escrito aqui. Ele chama Pedro de Simão. Esse era o nome de Pedro mesmo, Simão. Antes de Pedro conhecer a Jesus, Pedro era conhecido como Simão. Simão, filho de João, ou Simão Barjonas. O nome do pai de Pedro pode ser traduzido como Jonas ou João, é o mesmo nome. Então, ele era conhecido assim, Simão. E quando Jesus encontrou com Pedro, quando Pedro conheceu a Jesus, está lá em João capítulo 1, versículos 40 e 42. Se você quiser abrir na sua Bíblia, está lá. João 1, 40 e 42, diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, o que acontece? Pedro conhece a Jesus, o nome dele era Simão, e quando eles se conhecem, quando eles se veem pela primeira vez, Jesus então ele acrescenta um apelido, um segundo nome a Simão, e o chama de Pedro. O nome Pedro significa rocha, algo forte, algo bem firme. Interessante que esse nome não tinha nada a ver com a personalidade de Pedro, porque Pedro era um homem volúvel. Como eu falei, Pedro ele tinha altos e baixos. Às vezes Pedro estava animado, estava alegre, estava com uma fé lá em cima. No instante seguinte ele era um covarde, medroso, tristonho. Então Pedro ele era volúvel, tinha altos e baixos. Mas Jesus falou assim: você vai ser o Pedro. Você vai ser um homem firme, uma rocha. E quando Jesus, então, se dirige a Pedro, chamando do seu antigo nome, Simão, Jesus estava mostrando para Pedro que ele havia agido como a sua antiga natureza, como um Simão e não como Pedro. Jesus aqui, meus irmãos, estava tratando o pecado da negação de Pedro. Vocês se lembram que Pedro, ele foi covarde, foi medroso
quando ele negou a Jesus 3 vezes, quando ele foi perguntado 3 vezes se ele era um discípulo de Jesus, se ele conhecia Jesus, e por 3 vezes ele negou, ele disse que não, sendo que na última vez ele chegou até a praguejar. Pedro, então, naquele momento, ele não agiu como uma rocha, como alguém firme, como alguém corajoso, mas ele foi medroso, ele era o Simão. Ele era de acordo com a sua velha natureza. E quando nós pecamos, meus irmãos, a gente faz a mesma coisa. A gente age de acordo com o nosso velho homem, com a nossa velha natureza. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele exortou-os a se despojarem do velho homem, das práticas antigas. Então, veja só, antes da sua conversão, você tinha um tipo de vida. Você andava com certas pessoas. Você falava certas palavras, você tinha determinados pensamentos, você tinha determinado comportamento. Depois que Jesus te salvou e você foi convertido a Ele, a sua vida é outra. Seus pensamentos são diferentes, suas palavras são diferentes, seu comportamento é diferente. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas quando você e eu, nós pecamos, a gente está agindo da mesma forma que a gente agia antes da nossa conversão. Então, quando Jesus olha para Pedro e pergunta a Pedro, chama Pedro de Simão, ele está falando, olha, você agiu naquela hora como Simão, não como Pedro. Você agiu como o velho homem, como o velho Simão, como aquele Simão que não me conhecia, como aquele Simão que fazia o que bem entendia, como aquele Simão que tinha uma vida longe de mim. Esse foi você, Simão, quando me negou 3 vezes. Por isso machucou o coração de Pedro, ser lembrado do seu passado. E teve mais uma coisa que machucou o coração de Pedro, foi quando Jesus perguntou, amas-me mais do que a estes outros? Isso foi uma apunhalada no coração de Pedro. Por quê? É interessante, irmãos, uma coisa, a forma como Jesus trata a ferida. Quem tem mais de 40 anos aqui, que nem eu, vai se lembrar, a gente é da geração raiz, não dessa geração Nutella de hoje em dia, né, que é tudo fácil. Mas quem tem mais de 40 anos aqui, passou por poucas e boas. Existia um remédio chamado mertiolate. Eu não sei se ele ainda existe. Mas eu sei que naquela época, aquele troço ardia. Não sei se vocês fizeram uso aqui disso no passado. Aquele negócio ardia. Lembra, João, desse negócio? Aí você caía, você se machucava, você ralava o joelho, ralava o cotovelo, ralava o braço, ia correndo para casa. Mãe, tá doendo, tá ardendo. O que minha mãe fazia? Pegava aquele negócio era dava tanto medo que parecia sangue. Vermelho que parecia sangue. Aí minha mãe pegava aquele negócio lá e passava no braço, na perna, no joelho, e ardia. Aquele negócio ardia muito, ardia mais do que o ardor da ferida, do machucado. Então Jesus, ele trata as feridas da mesma forma. Primeiro ele causa dor. Pode parecer estranho, mas como? Ele não é amoroso? Mas às vezes, meus irmãos, nós precisamos passar pela dor primeiro, para depois sermos restaurados, para depois sermos curados. Às vezes a dor é necessária antes, para depois vir a cura da dor. Então Jesus, ele causou dor sim no coração de Pedro. Primeiro chamando-o de Simão, lembrando que ele havia agido de acordo com a sua velha natureza. Ele não havia agido como um Pedro, forte, firme, corajoso, fiel, mas ele havia agido como um Simão, que não conhecia Jesus, fraco, medroso. E aí ele pergunta, você me ama, Pedro, mais do que os outros discípulos? E por que Jesus pergunta isso para Pedro? Simples, meus irmãos. Porque Pedro, ele era um homem arrogante. Ele era um homem soberbo. Era um homem presunçoso. A soberba, ela fazia parte da natureza de Pedro. Lá em Mateus 26, depois que Jesus anunciou a sua morte, a sua ressurreição, o que Pedro falou no versículo 33? Pedro, ele foi enfático.
Mateus 26, 33, Pedro disse o seguinte: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Na versão NVI, a Bíblia NVI, nós lemos assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha que bonito. Senhor, todos podem te abandonar, mas eu nunca. Eu vou morrer com o Senhor se for necessário. Olha a presunção de Pedro, meus irmãos. Ele se achava melhor do que os seus companheiros. Se achava mais corajoso, se achava mais fiel. Ele achava que amava mais Jesus do que os outros. Só que Pedro estava enganado. Pedro não somente abandonou Jesus, mas chegou a negá-lo 3 vezes. Porque assim, tirando João, que estava com Jesus ali no Calvário, todos os discípulos fugiram, abandonaram Jesus. Mas Pedro fez pior do que os outros. Veja, Pedro ele falou: eu nunca vou te abandonar, mesmo que os outros aqui, todo mundo está de prova, se todo mundo te abandonar, eu não. Todo mundo abandonou. Ele também, e ele fez pior, ele negou 3 vezes. Por isso, meus irmãos, Pedro entendeu ali que ele não era melhor do que ninguém, que ele não era melhor do que os outros discípulos. O amor que Pedro tinha ao seu mestre havia falhado. Meus irmãos, Jesus queria mostrar a Pedro exatamente isso, quem ele era. E quando a gente lê a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia ela acusa, ela mostra os nossos pecados. O Evangelho ofende o homem. Hoje em dia, meus irmãos, em alguns lugares, é pregado um falso evangelho. Um evangelho que passa a mão na cabeça do pecador. Um evangelho que fala que a pessoa é boazinha, que a pessoa é amada por Cristo, só que não fala dos seus pecados. É verdade que Deus nos ama, só que a gente só consegue entender o amor de Deus quando antes a gente entende o nosso pecado primeiro. Você só consegue entender a graça, a cura de Deus, quando antes você entende a sua doença, que é o pecado. Então, Pedro ele precisava entender isso, que ele havia pecado, o seu pecado era grave. Mas Jesus ele não era um acusador, é diferente de Satanás. Satanás é o acusador. Jesus não. Jesus ele não estava acusando Pedro, mas ele apenas estava mostrando para Pedro quem ele era e trazendo Pedro de volta a uma vida de amor a Pedro. Tanto é que, se você observar as outras 2 vezes que Jesus pergunta a Pedro, ele não repete: tu me amas mais do que estes outros. Ele só fala: tu me amas, né? Porque ele foi uma vez só. Irmãos, às vezes acontece com a gente a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Quantas vezes eu e você nos achamos melhores do que os outros? Quantas vezes eu e você nos esquecemos que somos suscetíveis à queda? Às vezes a gente aponta o pecado do outro e a gente se esquece que a gente pode fazer a mesma coisa. Às vezes a gente pega e olha para a vida de outra pessoa e às vezes de um outro irmão em Cristo, que foi o que Pedro fez, eram irmãos em Cristo, eram discípulos. Às vezes você olha para alguém da igreja e fala: puxa, que feio, olha o pecado daquela pessoa, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Só que a gente às vezes se esquece, meus irmãos, que a gente pode fazer até pior. A gente pode fazer até pior. Nós temos a capacidade, meus irmãos, de fazer as piores coisas. Temos a capacidade de fazer pecados horrorosos. Quem que foi, se você pensar aqui comigo, quem que foi a pessoa que você vai se lembrar que fez as piores maldades? Tem várias, mas talvez um mais recente talvez seja Hitler. A quantidade de pessoas que foram mortas e o responsável foi ele. Saiba que eu e você temos a mesma capacidade de fazer maldade que Hitler tinha. Olha Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, adulterou e assassinou. Então, antes de nós acusarmos os outros, antes de nós olharmos
para os outros, nós devemos olhar para nós e sabemos que somos capazes de cometer os mesmos pecados. E quando a gente peca, meus irmãos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se arrepender. Pedro, ele se entristeceu, né? Olha o versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter ele dito pela terceira vez: tu me amas. Jesus perguntou 3 vezes: tu me amas, Pedro? E Pedro ficou triste. Por que Pedro ficou triste? Porque 3 vezes. 3 vezes. Mas Jesus queria lembrar Pedro que ele o havia pecado. Pedro se entristeceu porque, de fato, ele havia falhado no seu amor a Jesus. Irmãos, quando nós pecamos, nós somos levados pelo Espírito Santo à consciência do pecado. Se você perguntar para qualquer cristão, para qualquer crente, se eu perguntar para qualquer um de vocês se você ama a Deus, eu acho que você vai responder que sim. Você ama a Deus. Mas Deus sabe do seu coração. Por isso que no versículo 17 aqui, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos corações. Por isso, se você ama realmente a Jesus, quando você peca, você vai ficar triste. É o primeiro passo. Você vai confessar o seu pecado, você vai se arrepender e você vai receber o perdão. Por isso que nós lemos lá no Salmo 103, né, que Deus, Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Deus, Ele não nos castiga conforme os nossos pecados. Ele castigou a Jesus no nosso lugar e por isso nós temos o perdão. Se você cair em pecado, o Espírito Santo, ele vai te incomodar. Você vai ficar triste. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai e ele voltou para o pai. Se você cair em pecado, volte para Deus, peça perdão a Ele e Ele vai te perdoar. Reative a vida de amor que você tem com Deus. Mas ele nos ensina aqui, meus irmãos, João nos ensina aqui uma segunda lição, que Jesus, ele chamou Pedro a uma vida de serviço. Eu já falei aqui algumas vezes que amor, ele não é sentimento, amor é uma atitude. É a atitude de fazer o bem ao outro, de servir ao outro. Isso é amor. Amor é serviço, é você servir o outro. E quando a gente fala que Deus amou o mundo, o que Ele fez? Ele serviu o mundo enviando o seu Filho. E quando Jesus disse que Ele amou os discípulos, nós lemos aqui em João, né, que Jesus amou os seus discípulos até o fim, é porque Ele serviu a eles, morrendo por eles e ressuscitando por eles. Então o verdadeiro amor é um amor que serve. Quem serve, ama. E Jesus, como a gente viu, ele perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. E as 3 vezes Pedro respondeu que sim. E a cada resposta de Pedro, olha o que Jesus dizia. Versículo 15 novamente. Jesus perguntou: amas-me mais do que estes outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz, versículo 15: apacenta os meus cordeiros. 16, Jesus pergunta novamente. Pedro responde que sim. Aí Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. 17, Jesus pergunta pela 3ª vez. Pedro responde que sim. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. Nas 3 vezes Pedro responde que sim. E nas 3 vezes Jesus comissionou Pedro ao ministério. Pedro negou Jesus 3 vezes. Para cada negativa de Pedro, Jesus reafirma que Pedro, pergunta a Pedro, aliás, se ele o amava, e Pedro reafirma o seu amor a Jesus. E para cada negativa de Pedro, para cada uma das 3, Jesus comissiona Pedro para o ministério, para o pastoreio das suas ovelhas. Jesus, ele mostra a Pedro o seguinte:
que quando um cristão é restaurado, ele não é restaurado para ficar parado, para ficar à toa, mas ele é restaurado para o serviço. Pedro, ele era apenas um servo, porque diz aqui, Jesus ele fala, pastoreia as minhas ovelhas. As ovelhas as ovelhas eram de Jesus, pertenciam a Jesus, foram compradas por Jesus com seu precioso sangue. Pedro teria a missão de pastoreá-las, e Pedro entendeu isso. Lá no capítulo 5 de 1 Pedro, se você quiser abrir, 1 Pedro capítulo 5, olha o que Pedro disse, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Pedro era apóstolo de Cristo, mas aqui ele se humilha. Lembra que eu falei que Pedro era um homem arrogante, soberbo? Agora ele se humilha. Ele era apóstolo, mas quando ele chega aqui e vai falar para os presbíteros, ele desce. Ele fala, eu sou presbítero igual vocês. Eu sou um simples pastor igual vocês. E aí ele fala, pastorei as ovelhas. Né? Ele diz no versículo 2 aqui, pastoreai o rebanho de Deus. A igreja não pertence aos presbíteros, aos pastores ou a qualquer outra pessoa. A igreja é de Deus. Ele é o supremo pastor, que ele vai falar aqui no versículo 4. Ela pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, se você é um cristão ou uma cristã, você pertence a Deus. Você pertence a Jesus Cristo. Você é uma ovelha dele. E você o serve. Porque, de novo, Cristo não salvou ninguém para ficar à toa, para ficar de braço cruzado. Mas as pessoas a quem Cristo salvou foram capacitadas com dons pelo Espírito Santo para o exercício do ministério. Quando a gente fala em ministério, às vezes a gente pensa o seguinte, ministro é o pastor. Por um lado, está certo isso. O pastor ele é um ministro, mas ministro do quê? Ministro da palavra. O pastor é aquele que prega a palavra. Mas todos os crentes também são ministros. O que significa a palavra ministro? Servo, serva. Então todo crente, ele tem um serviço no reino de Deus. Todo crente recebeu dons espirituais específicos. E cada um de nós fomos colocados em lugares diferentes. Então como é que você serve a Deus no seu trabalho? Você trabalha para a glória de Deus? No seu trabalho você se dedica fazendo o melhor, não fazendo de qualquer jeito, para a glória de Deus. No seu trabalho, as pessoas do seu trabalho, colega, patrão, empregado, cliente, elas veem no seu trabalho a Cristo. Você brilha a luz de Cristo no seu trabalho. Na sua casa, você é um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, que glorifica a Deus dentro da sua casa, no meio da sua família. Você serve a Deus ali, você abençoa pessoas onde você está. Veja, meus irmãos, o cristão, ele foi colocado por Deus no lugar onde ele está para servi-lo. E como é que nós servimos a Deus? Nós vivemos uma vida para a glória dele, servindo outras pessoas. O que Pedro ia fazer? Pedro ia servir pessoas, ia cuidar de pessoas, ia pastorear pessoas. Nem todos os crentes são chamados para pastorear pessoas, mas todos os crentes são chamados para amar pessoas, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então você foi chamado para servir a Deus, servindo pessoas, amando pessoas. E quando você faz isso, a luz de Cristo brilha. As pessoas olhando para o seu comportamento, olhando para a sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde quer, na sua escola, na faculdade, onde quer que você esteja, você serve a Deus. Jesus ele ensinou isso a Pedro e os demais discípulos. Lembra? Quando Jesus ele se levantou da mesa e lavou os pés dos discípulos. Ele serviu aos discípulos. Ele se humilhou e cuidou dos pés dos discípulos. Só que Jesus fez algo ainda maior. Foi quando ele foi para a cruz e morreu.
E ali ele também serviu. Por quê? Porque ali Jesus deu para nós a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os presentes, a salvação. Então você e eu também fomos chamados para sermos servos e servas fiéis, onde quer que Deus te colocou. Então, às vezes, aliás, você tem que olhar para a sua vida, onde você está, casa, trabalho, escola, faculdade, onde você está, e olhar, eu tenho servido ao Senhor? Na igreja, eu tenho servido ao Senhor? Eu tenho feito o meu melhor para Deus? Eu tenho me dedicado a Deus? Me dedicado às pessoas que estão ao meu redor? Às pessoas que Deus colocou perto de mim? Porque é para isso que Deus nos chamou. Deus nos resgatou do pecado, nos resgatou da morte para uma vida de serviço. Terceiro e último lugar, esse texto nos ensina, meus irmãos, que Jesus, ele chamou Pedro a uma vida de sacrifício. Versículo 18. Em verdade, te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Os estudiosos, comentaristas vão dizer que Pedro aqui, ele era um homem de meia idade. Teria entre 40 e 50 anos de idade. E Jesus aqui, ele já prediz como seria a morte de Pedro. Como que ele fala isso? Ele fala o seguinte, que Pedro, quando era jovem, quando era moço, ele fazia o que ele queria. Mas Pedro ia envelhecer. E quando ele envelhecesse, ele seria martirizado. Olha lá o versículo 18 novamente. Ele disse, quando, porém, fores velho, então Jesus já adianta, Pedro, você vai chegar à velhice. Mas quando você for velho, estenderás as mãos. O que é estender as mãos? Na língua grega, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, significa isso aqui. Estender as mãos significa isso daqui. Jesus falou assim, Pedro, quando você era novo, você fazia aquilo que você bem entendia. Mas você vai ficar velho. Você vai estender as mãos. Você vai morrer crucificado. Você vai, versículo 18 novamente, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Você vai para um lugar onde você não quer. Ninguém quer morrer, não é verdade? Ninguém quer morrer. E João explica aqui no versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Irmãos, Pedro, ele foi chamado para servir a Cristo, para amar a Cristo. E os historiadores afirmam que 37 anos depois disso daqui, Jesus ele morreu e ressuscitou no ano 30. No ano 67, Pedro então ele foi levado mesmo à cruz. Mas a morte de Pedro não está na Bíblia. Mas os historiadores contam o seguinte, que antes de Pedro morrer, pegaram a esposa de Pedro e crucificaram a esposa de Pedro. E quando ela estava indo para a cruz, Pedro olhou para sua esposa e disse o seguinte, lembre-se do Senhor. Eu não posso olhar para minha esposa, senão eu vou chorar. E depois que ele viu a esposa sendo morta na cruz, e depois que ela foi morta, pegaram ele e levaram ele para a cruz e ele disse o seguinte, eu não sou digno de morrer como Jesus, como o Senhor. O que fizeram? Pegaram a cruz e viraram de ponta cabeça. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele chama todos os seus discípulos a negarem a si mesmo, tomarem a cruz e seguiram. Lá em Lucas 9, 23 e 24, ele disse o seguinte, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz
e siga-me, pois se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, seguir a Cristo é carregar a cruz, é tomar a cruz, é negar a si mesmo, é abrir mão da sua vida, do seu conforto, dos seus sonhos, dos seus desejos e se submeter aos planos de Deus, à vontade de Deus. O cristão verdadeiro, ele não quer que a sua vontade seja feita, que os seus desejos sejam feitos, que a sua glória apareça, mas ele se submete. Ele sofre por Jesus. Agora, crente faz isso porque ele sabe que a sua vida nesse mundo é passageira. As glórias, os confortos, os privilégios deste mundo são passageiros. Nós temos uma casa eterna esperando por nós. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lugar. Aqui é um lugar que nós estamos passando. A nossa casa verdadeira, meus irmãos, estará no novo céu e nova terra. Aí sim será a nossa casa eterna. Aí sim nós teremos as maiores alegrias, os maiores privilégios, as maiores bênçãos. E é provável, meus irmãos, que nenhum de nós será martirizado por causa da sua fé. É provável que ninguém aqui seja crucificado por causa da sua fé, como Pedro foi. Mas o sacrifício, irmãos, não é apenas morrer por Cristo, mas viver para Ele. E quando a gente vive para Cristo, como eu disse, a gente faz alguns sacrifícios. Por exemplo, às vezes você tem que fazer a escolha de obedecer a Deus ou ganhar dinheiro de uma forma ilícita, fazendo um trabalho ilícito, um trabalho que desagrada a Deus, trabalhando no dia do Senhor. Às vezes você tem que escolher entre obedecer a Deus e entrar num relacionamento errado, entrar num relacionamento que desagrada a Deus. Às vezes você precisa escolher entre obedecer a Deus e ter um emprego que vai te levar para longe de Deus. Então perceba, a gente tem que fazer sacrifício nessa vida, sacrificar certas coisas nessa vida, para servirmos ao Senhor. Assim como Jesus chamou Pedro a se sacrificar, nós também passamos por sacrifícios. E uma coisa que a gente precisa entender também é que nem todos os crentes se sacrificam da mesma forma, passam pelos mesmos sacrifícios. Olha o versículo 20. Então Pedro, voltando, se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João. Versículo 21. Versículo 20 ainda, aquele que reclinara o peito, sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Então Pedro estava andando com Jesus e viu João vindo atrás. Pedro então pergunta, versículo 21, e quanto a este? Pedro era muito amigo de João. Aliás, a amizade de Pedro e João era antiga. Você lembra que eles eram pescadores? Eles eram da mesma cidade. Eram muito amigos. Então Jesus tinha acabado de falar para Pedro: Pedro, o negócio é o seguinte, você vai ficar velho e você vai morrer com as mãos estendidas na sua velhice. Aí Pedro olha para Jesus, olha para João e fala: Senhor, e ele? Como é que ele vai morrer? E a resposta de Jesus, meus irmãos, é muito, muito interessante. Versículo 22. Se eu quero que ele permaneça aqui até que eu venha, que te importa? Pedro, não te interessa. Não te interessa, Pedro. O que vai acontecer com João não é da sua alçada. Não. Você tem que me seguir. Ao final do versículo 22. Quanto a ti, você, Pedro, segue-me. Anda nos meus caminhos. A gente vê aqui, meus irmãos, mais uma vez, o impetuoso Pedro. Lembra que eu falei? Pedro ele era falante, Pedro ele era inquiridor, Pedro ele era afoito. Só que quando Deus salva uma pessoa, Ele não muda a sua
Ele transforma a sua personalidade, mas não muda algumas coisas. Pedro continuou sendo falante e Deus usou essa personalidade falante de Pedro para que ele fosse o principal pregador dos apóstolos. Quando você chega no livro de Atos, por exemplo, você vê que é Pedro que toma a frente. Pedro é o líder, Pedro que prega, Pedro que fala. Então, Jesus ele usou essa característica de Pedro para o bem. Só que Pedro ele cometeu um deslize aqui. Ele errou aqui. Por quê? Porque ele estava mais preocupado com João e não era esse o foco. Pedro estava se comparando com João. E acontece, às vezes, meus irmãos, a mesma coisa com a gente. Pastores, por exemplo, eles se comparam com outros pastores, com outros ministérios. E crentes também se comparam. Às vezes a gente olha para o nosso irmão que está do lado e a gente se compara. Compara a vida, compara a família, compara o trabalho, faz comparações. Só que nós devemos ser fiéis ao Senhor e não fazermos comparações. Por quê? Porque Deus chamou a cada um de nós para uma vida específica, para um ministério específico. Pedro, por exemplo, como eu disse, ele foi o líder. E Pedro, antes de morrer crucificado, ele escreveu as 2 epístolas de Pedro. E João? João, ele foi exilado na ilha de Patmos, ele escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas, o livro de Apocalipse, e depois que ele saiu da ilha de Patmos, ele foi para Éfeso, e lá ele morreu por volta do ano 100 de morte natural. Então João ele morreu mais ou menos, irmãos, 33 anos depois de Pedro, e de morte natural. Então, cada um, Tiago, o irmão de João, você vai ver no livro de Atos que ele é o único apóstolo que a Bíblia mostra a morte dele. Tiago morreu à espada, foi morto pela espada. Então, cada um de nós, meus irmãos, temos uma vida diferente, temos ministérios diferentes, temos serviços diferentes. Mas entenda uma coisa, que onde quer que você esteja, o trabalho que você faz, a vida que você tem, a família que Deus te deu, a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Tanto Pedro como João viveram para a glória de Deus. Cada um no seu trabalho, cada um no seu ministério, cada um fazendo aquilo para o que Deus chamou eles fazerem. E cada um deles morreu num tempo diferente. Alguns vão viver mais, outros vão viver menos. Alguns vão trabalhar em um determinado tipo de serviço, outros em outro. Alguns vão ter um tipo de família, outros vão ter outro tipo de família. Mas é belíssimo, irmãos, que todos nós fomos chamados para amarmos ao Senhor, para servirmos ao Senhor e para nos sacrificarmos ao Senhor. Por isso eu concluo dizendo, viva para o Senhor. A sua vida não é para você. A sua vida não é para a sua família. A sua vida não é para ganhar dinheiro. A sua vida não é para comprar coisas. A sua vida é para o Senhor. E quando chegar a hora da sua morte, como a gente viu aqui, no versículo 19, Pedro glorificou a Deus quando ele morreu. Quando chegar a hora da sua morte, que a sua morte também seja um momento de glorificação a Deus. Na hora da sua morte, as pessoas também possam glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez através da sua vida. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, que sejamos servos e servas fiéis ao nosso Deus.